Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Joia, Diálogos da Joalheria. Eu sou a Kemi Soy. E eu sou Marcelo Novaes. Vivemos num mundo cada dia mais competitivo, onde a tecnologia avança exponencialmente e novos trabalhos surgem no mercado. O setor joalheiro se mantém vivo e presente em nossas vidas e dentro dele, as joalherias familiares continuam seus negócios que passam de geração a geração, se adaptando e se reinventando através dos tempos. A joia faz parte da história da humanidade e a perspectiva é de que continue fazendo parte do desejo estético por objetos que adornam com significados o corpo humano, que além dos vários significados possíveis e existentes hoje, sempre acrescentam beleza ao corpo humano. Desde 1997, a área é uma joalheria familiar dedicada a pedras especialmente escolhidas e precisamente lapidadas em joias com design exclusivo e atemporal para diversas ocasiões. Com 2 lojas em importantes shoppings da cidade de São Paulo, a área foi criada a partir da paixão pela arte joalheira. Hoje, Léo Kim é o empresário e diretor criativo da marca, que além da joalheria tradicional, também cria peças com destaque para a assinatura autoral. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de uma marca de joalheria familiar, como a joia transcende o tempo e se torna um registro de transformação. Torna-se um marco da história do criador e também assume o papel de contar histórias de vidas de gerações que contam a paixão pela joalheria. Obrigada, Léo Kim, pela sua presença aqui conosco em nosso programa e por compartilhar a sua trajetória da joalheria da sua família. Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico honrado, envaidecido e muito contente de poder dividir um pouquinho do que eu tenho vivido, da nossa história, do nosso trabalho. Léo, gostaria que você contasse para a gente agora sobre o início da sua trajetória, né, que envolve tanta paixão da sua mãe por pedras especiais e joias atemporais. Eu gostaria também de saber da sua opinião, qual que era o propósito da empresa na época que ela foi criada, e se você puder também ilustrar a sua resposta mostrando algumas peças também, acho que seria bastante interessante. Bom, vamos lá. Tudo começou em 97, com a minha mãe, Laura, e quem cofundou a empresa com ela foi a minha irmã, Larissa. No começo, tudo era uma grande vontade de empreender, de mudar de ares. Minha mãe é formada em odonto, minha irmã é administradora. Então, minha mãe sempre teve essa coisa da manualidade. É um trabalho muito artesanal, muito de escultura. Então, veio de uma forma natural, porque ela já gostava de joias. Ela tinha uma grande curiosidade com pedras. Então, na época, ela foi estudar gemologia, começou a desenhar, empreendeu. Abriram, na verdade, a primeira joalheria, né? Eu não fazia parte da empresa ainda. E, bom, tudo começou fabricando. A gente, na época, comprou uma empresa que já existia de joias, então veio a loja, uma parte do estoque, veio uma equipe muito bem consolidada, também com um ateliê de produção de joias, que curiosamente era ali na Paulista. Hoje, se existisse, seria a coisa mais lúdica, né? Você tem um ateliê de produção de joias em plena Avenida Paulista. Minha mãe começou do nada. De um dia para o outro, eu me lembro que ela simplesmente me contou que ia parar de exercer odontologia e que tudo ia mudar, que ela ia fazer o que ela sempre quis. Ela ia trabalhar com joias. E dali se desenrolou uma história linda que já acho que são mais de 20 e tantos anos quase, né? Então, mais de 30, na verdade. Olha como passa rápido. Eu já estou de volta há 10 anos. Eu comecei a trabalhar na joalheria, acho que era por volta de 99. Eu estava fazendo vestibular e a minha única autorização para trabalhar na empresa era para fazer as embalagens. Então, eu ficava ali, fazendo os lacinhos, passando papel. E acho que foi meu momento mais rico, porque durante meses eu fiquei ouvindo a forma de atender, a forma de abordar um cliente, como que se faz uma negociação em joalheria, como você introduz um novo assunto, um novo produto, qual é o
o método de você alcançar os seus objetivos, sabendo, tendo ouvido sobre metas, sobre meta para ticket médio, meta para conversão e por aí vai. Então foi um momento muito rico. Até hoje menciono sempre nos treinamentos que eu aprendo muito mais com toda a nossa equipe do que eu aprendi a vida inteira, né? Essa vivência dentro da loja é a parte mais rica. E no meu retorno à joalheria, em 2011, dezembro de 2011, eu me lembro, estava estudando fora, trabalhando fora, recebi uma ligação da minha mãe dizendo se eu tinha vontade de trabalhar com joias, e eu respondi que sim. E ela me comunicou, no caso. Ela me disse que eu teria algumas semanas para voltar, porque passado aquele Natal, o negócio seria vendido se eu não estivesse à frente. Minha irmã havia casado, né? Todo o contexto era diferente. Não preciso nem dizer que eu fiz a mala e voltei em 2 semanas, né? Tranquei tudo, larguei a vida e vim fazer o que eu realmente gostava, trabalhar com joias. É muito curioso, eu vou até mostrar para vocês aqui coisas que eu acho que são simbólicas da época e que ainda são bastante, a gente vende muito bem, são itens muito atemporais, né? Dá para ver direitinho a cor? Agora está num foco aqui. É um par de brincos de esmeraldas. A gente sempre trabalhou com pedras. Eu, particularmente, tenho grande fascínio, tenho uma certa loucura. E o que a gente mudou ao longo dos anos de um produto que é um ícone ele agora solta a moldura, né? Tem um produto que pode ser usado no dia a dia, acho que dá para ver melhor, e ele pode ser alterado, conseguir. A gente também mudou, o nosso olhar, o nosso pensar mudou muito ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente faz uma tarraxa maior, que tem um suporte, um encaixe, ela pode receber um pouco mais de pressão, até porque as clientes que usam esse tipo de joias se identificam com a nossa marca, produtos clássicos, às vezes é muito abrangente, né? Um produto clássico, ele vai desde uma garota jovem até uma cliente de mais idade. Então tem que ter esse suporte e parte-se do ponto de que uma cliente desse porte, ela está fazendo um investimento, ela quer usar essa joia por muito mais tempo. Então é importante que ela possa, daqui a 30, 40 anos, vestir a mesma joia sem ter que fazer uma reforma numa tarraxa, que é um item muito simples, né? Então, acho que isso exemplifica muito bem como a gente começou. E para responder a sua pergunta sobre o objetivo, Akemi, na época, começou com a vontade de empreender. A gente tinha um formato de negócio que era muito diferente. Nós fazíamos, além da confecção das joias, das nossas próprias coleções, nós tínhamos um sistema de compra e venda de joias nas lojas. Então, tínhamos avaliadores, compradores dentro das lojas, e a gente tinha acesso a muitos produtos vintage. Vinham itens raríssimos, foi um aprendizado riquíssimo ver isso e entender os dois lados da moeda, os dois lados do negócio. O momento da compra, mesmo que numa instância de seminovos, e o momento da venda, que é o caminho de encher os olhos, né, de alcançar um sonho que é tão importante para tantos e para a maioria dos nossos clientes. Então foi muito rico presenciar a vivência da loja com a equipe, que foi a minha grande escola. Lembro de todos os nomes até hoje, tenho o maior carinho por muitas delas, para não dizer todas. E esse caminho da ida, que é a saída do produto, a venda, e o caminho da volta, que é a recompra desse produto. Recentemente passei por uma experiência muito curiosa. Eu recebi numa troca, numa das nossas semanas de troca do ouro, uma joia que foi desenhada e confeccionada por nós em 1998. Meu queixo quase caiu a hora que eu olhei e falei, eu conheço isso, eu já vi isso. A hora que eu peguei nas mãos, eu olhei e falei, tenho certeza, isso é nosso. E fui conversar com a cliente. Eu falei, em que ano que você comprou isso? Em que shopping que foi? E ela contou, eu acho que a minha avó comprou em tal ano, a gente morava perto da Paulista. Eu falei, entendi.
era essa. Eu fiquei super feliz, não tive coragem de fundir, de desmontar a joia. Ela voltou a fazer parte do nosso acervo e, obviamente, a gente não vai vender. Não está nos planos. Memórias afetivas. Primeiro de tudo, um grande prazer ter você aqui e essas palavras que você está colocando aqui para a gente no nosso programa é muito importante, principalmente para o público, né, saber como é que funciona, né? É uma joalheria tradicional que passa de mãe para filho, né? Como é que é essa passagem, os diferenciais, né, que você vai acumulando. E eu acho que esse brinco que você mostrou, ele mostra a cara de uma mulher muito elegante, que provavelmente eu não conheço ainda, não tive o prazer de conhecer sua mãe, mas tenho certeza que ela o é, e que traz essa diferenciação da adaptabilidade que o próprio tempo exige, né? De você descolar essa pedra para o dia a dia de uma mulher que gosta de uma pedra muito boa de esmeralda, mas que gostaria de usar de uma forma mais tranquila no seu dia a dia, e à noite, para uma festa, coloca a parte com diamantes. Então, eu acho que isso mostra bem esse aprendizado, esse cuidado de olhar o cliente, de olhar a evolução do tempo, que uma empresa familiar tem de muito a acrescentar no mercado da joalheria hoje. Porque se fala muito do novo, do autoral, mas eu valorizo muito o tradicional nesse sentido de tradicional, né? De você escutar o outro, de você ouvir a sutileza, e a joalheria é feita de detalhes, né? Agora, focando em você, eu quero saber mais sobre você, o Léo Kim, né? Eu sei que você hoje é administrador, diretor criativo da empresa, mas você tem uma história aí muito curiosa também, individual, né? Assim, você é arquiteto formado, você foi estagiário com os Irmãos Campana, no estúdio dos Irmãos Campana, ícones do design brasileiro, e também estudou gemologia a partir dos 14 anos de idade. Como é que essas influências todas, né, essas passagens, influenciaram o seu amor pela joalheria? Tudo aconteceu de uma forma muito natural para mim, quase que intuitiva. Eu me lembro de criança, de ter aquela caixinha de pedras, todas brutas e com o nome ao lado, e eu me divertia desmontando e tendo que montar. Achava super difícil, eu não tinha a menor noção do que é o que, montava errado, mas eu tinha essa curiosidade de brincar com as pedras, e me lembro de ter coleção de conchas, objetos, tinha muito essa coisa da natureza, de plantas, e de olhar os desenhos, os shapes, as proporções. Então, estudar a gemologia aos 14, acho que foi um grande impulso, e foi um grande incentivo familiar, da minha mãe em especial. Eu acho que, de uma forma consciente, ela estava me influenciando, e eu inconscientemente aprendendo e absorvendo um universo que já fazia parte do meu interesse, mas obviamente eu não tinha esse direcionamento pessoal, né? Veio a calhar estudar arquitetura, me abriu muitos olhos para toda a parte estética, novamente a proporção, que para mim é o ponto alto da beleza, né? A estética tem a ver com simetria, proporção. Então isso para mim me fez crescer muito, por mais que eu já sentisse que eu não tinha vontade de exercer arquitetura na escala de construções de prédios. Eu pensava a arquitetura muito num formato menor. E me lembro, durante a faculdade, de fiz uma viagem com a minha mãe, curiosamente, para uma feira de joias, e nos dias off, a gente ia para os museus. Minha mãe sempre levava a gente para os museus. A gente foi ao MoMA, e eu vi a cadeira vermelha dos Irmãos Campana exposta ali. Eu pensei, brasileiros, designers, no MoMA. Falei, vou achar. E era o começo da internet. Aí eu falei, vou achar esse telefone. Fiz, achei o número, mandei meu currículo por fax. E é uma história engraçadíssima, a gente dá risada até hoje, eu, Fernando e Humberto. Humberto, curiosamente, estava passando na frente do fax no horário de almoço, escritório vazio. Ele olhou, pegou o papel e falou, que coisa mais esquisita, esse menino mandando currículo por fax. Liga para esse menino, deve ter coisa aí. Eu fiquei em entrevista, acho que uns 6 meses, para quando eu fui contratado como estagiário, descobri que era só eu entrevistado, não tinha um ciclo de entrevistas. Eles só estavam esperando passar as eleições na época do Lula.
Eles tinham muito medo de qual era o caminho da economia, especialmente para um estúdio que trabalha com clientes internacionais. E a maior influência que eu tive disso tudo, dessa vivência da arquitetura, da gemologia, de ter morado fora, ter feito business também, eu acho que, em especial, a maior contribuição dos Campana foi ter me permitido criar novas fronteiras e me permitir quebrá-las novamente. Tem uma história muito emblemática para mim. Me lembro do Humberto, que é um dos irmãos, que chegou no escritório um dia, sentou comigo, com a Roberta, que era minha chefe na época, e falou, olha, nós vamos fazer uma cadeira sem pés, uma cadeira quase que flutuando, e rabiscou. E aquilo para mim foi tão marcante, ficou na minha cabeça, eu pensando, mas é isso. Quase que dá um estalo de pensar, as coisas podem ser diferentes e não precisam necessariamente ser óbvias. E a gente pode quebrar esses paradigmas, esses pré-conceitos do que deve ser, do que é e como poderia ser. Eu me lembro aos 25 anos de idade, a minha chefe saiu do escritório e eu era o próximo da linha, e eles sentaram comigo e falaram, você vai resolver tudo agora. E a parte curiosa é que eu não fiquei com medo. Me deu um friozinho na barriga, mas eu falei, tá bom, vamos resolver, vamos fazer. E foi dali para frente. Hoje eu tenho os dois como grandes mentores de muito do que eu penso. Muito do que eu vivi lá se traduz no meu trabalho hoje. A influência é enorme, enorme. Não na estética, muito mais na mecânica do pensar, no olhar, de captar as influências que estão no ar e fazer disso um produto, traduzir isso numa matéria-prima. Sou muito grato. Nossa, Léo, assim, eu não sabia dessa sua experiência com os irmãos Campana, mas como qualquer estudante de desenho industrial, arquitetura, acho que são pessoas que qualquer aluno sonha, né? Sonhava, pelo menos, em poder fazer estágio com eles. Então, parabéns por isso. Você comentou lá atrás que você estava fora e que aí sua mãe, você acabou fazendo as malas e voltando. Por Sim. acaso você estava, nessa época, era na França? Qual era o país que você estava? Porque eu sei que você também estudou na França, né? Eu decidi em 2009 que eu queria fazer mais coisas, eu queria mais. Então eu fui fazer a pós-graduação da GV aqui em São Paulo, e no finalzinho da pós, já estava muito olhando para os lados, sabe? Tentando enxergar além das fronteiras. E eu me lembrei que em 2003, logo após me formar, eu tinha lido sobre esse MBA de gestão de marcas de luxo, que é na França. E aí eu resolvi que tinha que ser isso. Foi o único MBA que eu apliquei, graças a Deus eu passei, tive que ficar quietinho, porque eu não podia contar para ninguém, já pensando que se eu não passasse, eu senti muito o peso do fracasso. Dei sorte, eu acho, porque as pessoas do MBA eram hiper letradas, versadas, inteligentíssimas. Aprendi muito também ali, muito com o ambiente. E sim, estava nesse MBA de gestão de marcas na França, e foram 2 anos muito importantes para mim, porque saindo de lá, fiz estágio de marketing na Zenha e fui trabalhar na Chomé, na Place Vendôme. E fazia um pouco dos atendimentos, muito pelas línguas, e a curiosidade é que, acho que com as minhas feições, não tinha como negar que eu sou Asian, e com passaporte brasileiro, e eu falo línguas latinas, então era tudo uma grande loucura para um entrevistador de RH francês, né? Então, olhando a minha carreira, o meu currículo, eu sempre era direcionado para a joalheria, por conta das línguas, essa situação cultural, multicultural no caso, a minha formação e o fato de ter estudado gemologia. Então, Léo, depois que você estudou marketing na França, qual a diferença que você percebeu no consumo da joalheria da época que vocês começaram para hoje?
E eu também queria saber também quais as mudanças de comportamento que você também percebeu nos seus clientes de joia hoje também. O que eles mais buscam em sua loja, se você pudesse ilustrar. Eu não sei, você comentou daquela joia antiga que veio, retornou, não sei se você tem ela, isso seria muito interessante se você pudesse mostrar também ou ilustrar depois, para a gente ter esse parâmetro. Infelizmente eu não tenho a joia aqui para mostrar, adoraria, acho que seria um imenso prazer poder dividir isso com todo mundo. Agora, vou para o lado das grandes mudanças, que é bem importante. O que eu notei desde o momento em que eu trabalhei lá atrás na empresa e no meu retorno em 2011, é que o contexto econômico era completamente diferente. A gente estava falando de 1 grama de ouro que custava R$30, R$28 em 98, e ele passou para R$130 em 2011. Então, os produtos eles ganharam leveza, houve uma necessidade muito grande de investimento em tecnologia, vide produtos feitos em eletroformação, fundições leves, já pré-cravadas, todo o processo produtivo teve que mudar. E existia uma demanda também, ainda existe, mas era muito forte naquele momento, a diferença era muito latente, de que os clientes tinham uma limitação de budget. A gente fala de um contexto econômico de 97, 98, com a abertura de mercado, o plano real, era quase que 1 para 1, ou 1,20 para 1, né? Então era muito comprável, o produto ouro, o produto joia era muito acessível. Então, quem eram os clientes daquela época da joalheria tinham possibilidades de comprar R$40 mil, R$50 mil, sejam R$1.000, da mesma forma que alguém compraria $1.000. Já no contexto de 2011, onde a gente fala de R$130 1 grama de ouro e $1 a 2 e tantos, o contexto mudou por completo. E a renda do brasileiro não acompanhou a mudança cambial e a valorização do commodity, que é o ouro. Então, os produtos ficaram menores, mais leves, as pedras menores, tudo mudou, o formato se configurou de uma forma diferente. E, ao mesmo tempo, a gente viu essa ascensão de outros países, outras minas que eram produtores, seja de gemas preciosas, caso do Sudeste Asiático ali, e também uma superprodução, a exemplo da China, das pérolas. Então, a gente vê um mercado da joalheria que tinham produtos de altíssimo valor em pérolas, que antes vinham do Japão, majoritariamente eram muito valorizadas, ainda são, mas que, de repente, ela se encontra num mercado onde existe um produto similar, de boa qualidade. Hoje existem pérolas chinesas de excelente qualidade e com preço muito mais acessível. Então, a configuração do mercado é que mudou. E, alinhado a isso, o poder de compra do consumidor brasileiro ficou muito menor. Assim como hoje, né? Hoje, novamente, a gente vive um cenário muito parecido. Hoje, a gente vê, trazendo de 2011 para 2021, a gente vê uma diferença de R$130 o grama, pular para mais que o dobro, 300 e tantos reais o grama da mesma matéria-prima. E a gente vê um dólar de 2 e tantos que passou para 5, mais que o dobro. Agora, se a gente for analisar as vitrines das joalherias, os preços não quadruplicaram. E do ano passado para este ano, nenhuma joalheria conseguiu dobrar o preço das joias, né? É muito improvável que você consiga repassar isso e manter a sua base de clientes. Então, vejo que o negócio da joalheria tem uma lucratividade infinitamente menor, apesar do olhar público enxergar a joalheria como uma operação muito rentável. Inclusive, os operadores de shopping centers veem dessa forma. Então, tem um lado do negócio mais desafiador você fazer o mesmo faturamento do que há 10 anos. Hoje, para você vender R$10 mil em joias, em produtos joias, é mais difícil do que em 2011, porque o produto
É menor, mais leve, com menos pedras. É difícil encher os olhos do consumidor com isso. E quando a gente ainda entra com a camada do design por cima disso, fica mais desafiador ainda. Você criar um produto com alta qualidade, boa percepção de valor e ainda com olhar estético. Então, quem entra no mercado hoje tem que ter essa visão e enxergar esse viés comercial e o viés artístico também. A gente quer se expressar como marca, a gente quer se expressar como criador, mas a gente não pode esquecer que tem um cliente que tem um bolso, e que esse bolso tem um limite, né? Mesmo que não estivéssemos numa pandemia, já seria diferente. E ainda existe um agravante, que é uma quarta camada, que é o contexto de saúde mundial agora, né? Então, essas são as grandes mudanças que eu vejo no mercado e, consequentemente, no consumidor hoje. Léo, é muito importante essa sua avaliação aí. E agora, para a gente mostrar um pouquinho para o público, decodifica aí para a gente o que você acabou de nos dizer na forma do produto. Como é que esse produto se configurou, né, nessa mudança que você tão bem resumiu aí, né, na vertente do design, na vertente do material sendo mais leve e na vertente da questão do preço também, de encher os olhos do cliente também. Como é que vocês conseguiram atingir e fidelizar esses clientes? Vamos lá, acho que eu vou exemplificar fazendo um comparativo aqui. Vou mostrar um par de brincos nosso que ele é muito icônico. Ele é da época da minha mãe. Ele é hiper escultórico, é um par de brincos que são orquídeas. Ele é bem tridimensional, a gente vê nas laterais dele que ele é feito em várias camadas. Ele tem uma seleção de gemas bem especial, são brilhantes em fancy yellow e brilhantes brancos também. E pelo tamanho, dá para ver na proporção da minha mão. É um par de brincos de importância. Ele veste muito bem, na minha não vai ficar muito bonita, mas vou exemplificar para efeito de escala. Eu acho que isso mostra muito bem os nossos anos 2000, 2010, por aí vai. Para comparar com os dias de hoje, a gente tem buscado um efeito inteligente que enfeita, que veste, que é o que a mulher brasileira gosta, mas que mesmo assim ele tem que ter uma situação de preço que caiba, que seja usável, né? Vocês lembram daquele ponto de luz invisível, o Invisible? Nós recriamos, só que a gente fez uma gravata, um fio bem longo que traz essa sensualidade, o movimento, né? E a gente usou, aqui no caso, uma apatita, que é uma alternativa bem comercial para uma tonalidade que simula, que faz, às vezes, de uma turmalina paraíba, que ela não é inacessível, mas ela tem um valor de um investimento mais alto para quem está buscando uma joia do dia a dia. Então, em comparação, se você for avaliar, a gente tem aqui uma grande diferença entre um par de brincos do que era usual, era muito comum uma venda dessas, para uma joia hoje que ela tem um efeito visual muito bonito, compõe muito bem com looks e essa situação de moda que as mulheres gostam muito, e ainda assim enfeita, tem movimento, ele fica sexy, né? Que é a intenção, né? De trazer o olhar para si, trazer o olhar para o corpo, para a extensão do corpo. Acho que esse é um bom exemplo. E ainda assim eu vejo que, dependendo da esfera, dependendo do tipo da cliente, ainda tem muitas pessoas que veem na joia um investimento. Então, aqui a gente está falando de valor e não só preço, né? É um outro par de brincos que ele é bem especial nas nossas coleções permanentes. É um par de turmalinas paraíbas, essas são brasileiras. E ela tem uma moldura dupla. Agora, curiosamente, também tem o mesmo sistema de encaixe. Então, a cliente tem a opção de usar com a moldura, sem a moldura.
a gente faz muitas vezes complementos, né? Então, já fizemos muitas vezes a moldura, um segundo par de molduras extra para a mesma cliente numa pedra de outra cor. Então, é uma composição de cores que pode ser usada no momento mais festivo ou até mesmo no dia a dia. Hoje em dia tem essa situação do high-low, de grandes joias, joias importantes, com camiseta de algodão super básica. Então, isso acontece muito. E eu vejo também, em muitos casos desse, como a gente está falando de investimento, que os clientes buscam desenhos clássicos com um pequeno twist, que aqui no caso eu vejo a diferença de tamanho de brilhantes da primeira e segunda moldura, o fato de ela ser componível, destacável, mas ainda assim tem o sentido de investimento. Então isso acho que é bem importante ressaltar. Cada joia tem o seu dono certo, cada joia encontra o seu dono certo. É uma situação de amor, né? As pessoas olham, se encantam e ali sim acontece um casamento. A joia certa para a cliente certa, para a ocasião certa. Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente pode dar. Tem outras opções também para mostrar, pares de brincos que são icônicos nossos. Esse é inspirado na Amazônia. Olha que interessante o movimento, né? A articulação dele. Quando a gente analisa ele lateralmente, deixa eu ver se dá um foco melhor. Ele tem uma movimentação, uma galeria dupla, ela é mais espessa, é mais robusta, é o que exige, em termos de produto, uma cliente deste porte. Mas hoje em dia, esse cliente dessa gama, ele tem um acesso muito mais fácil a produtos de alta gama globais, e a quantidade de clientes deste patamar cresce globalmente, mas eu acredito que no Brasil ele tem uma certa limitação, né? Tem mais opções aqui. Olha que curioso como era. Ele é um desenho tão atemporal, mas ao mesmo tempo tão clássico. É um anel que se chama Curvas. Ele é um pavê de brilhantes. A luz, não sei se está favorecendo, são todos VVS. Então, para esse patamar de cliente, e de joia, com esse peso, esse porte, a gente precisa pensar muito em qualidade. E existem já no nosso portfólio de produtos a mesma versão, na mesma linguagem, obviamente mais estreito, mais fino, mais delicado, com menor quilatagem de pedras, para que ele seja viável, né? Até para o uso do dia a dia. O que era uma joia muito grande antigamente, hoje em dia ficou gigante, né? O que era grande ficou gigante, e o que era uma casquinha, esse termo que era tão usado no passado, hoje em dia é a joia do dia a dia, né? A gente vê grandes vitrines de joalheria com produtos que às vezes o display é infinitamente maior que o produto em si. A etiquetinha de preço, o preço componível é do tamanho da joia, né? O tamanho do produto. Então, o quanto a gente precisa valorizar esses produtos, a resposta está aí nas mídias sociais, né? A imagem vende mais o produto do que o produto em si, né? Léo, você também me parece que tem um público internacional muito fiel, né? Os árabes, a comunidade judia, também os asiáticos. Conta um pouquinho como que é a particularidade de atender esse público e por que você acha que eles encontram na área esse conforto, né, na hora de comprar uma joia de qualidade que você está mostrando para a gente, e mostra para a gente, de repente, alguma coisa que esse público, particularmente, ele se encanta, talvez as pérolas, enfim, você fica à vontade. Eu acho que a primeira coisa, eu só tenho a agradecer a todas as particularidades do negócio e as grandes comunidades que nos abraçaram. Para mim é um grande privilégio isso, eu enxergo dessa forma. O que para muitos é visto como uma minoria, nós na empresa a gente trata com naturalidade, porque simplesmente é. Hoje a gente vive um mundo sem gênero, múltiplo, onde não é à toa que o passaporte brasileiro é um dos mais disputados do mundo, né? É um país que a gente abraça, a gente não rechaça, a gente puxa para perto. E não é diferente aqui. Então, eu acredito que a gente consegue incluir esse público porque a gente trata dessa forma.
e a gente é muito diverso dentro da empresa também. Esse estereótipo, a padronização da vendedora de joalheria, ele não existe muito aqui dentro. É óbvio que a gente busca um certo perfil de vendedora, mas a gente não passa pelo peso, altura, corte de cabelo, cor do cabelo. É muito mais importante uma sofisticação no jeito, nos detalhes, no saber atender, no gestual, do acontecer, da venda de joias. Isso fala muito mais alto para a gente do que simplesmente um formato de corpo. Acho que isso agrada muitos dos nossos clientes. Também acho que para essas comunidades, em especial a comunidade árabe, libanesa, a comunidade judaica e a comunidade asiática, sejam chineses, coreanos, japoneses, acho que a gente é muito abraçado por conta da qualidade do produto. São culturas que trabalham muito bem comércio. Então, o que um excelente comerciante busca? Um produto de alta qualidade, com preço justo, porque são pessoas que sabem o valor das coisas. Quem trabalha com compra e venda sabe o quanto custa e sabe o quanto vale. Então, é muito importante que o cliente tenha essa percepção com a gente, e eles têm. E, obviamente, tem a terceira parte, que e já estou até sorrindo aqui, porque acontece muito, é o nosso dia a dia. Os clientes negociam com a gente. E a gente, nessa hora, eu acho que a gente tem que ser muito humilde. E a gente porque o cliente vem, é a construção do sonho dele, é a realização de uma grande conquista, seja o batizado, o nascimento, um noivado, um casamento, uma formatura. E a gente comenta muito isso aqui dentro, que a gente dá graças a Deus que nós vendemos joias e não planos de saúde, né? A gente lida só com a parte boa da vida. Os clientes vêm comemorar com a gente, eles não vêm aqui chorar que estão com dor ou que estão com problema. Então, nada melhor do que entender esse contexto do cliente e proporcionar uma experiência que seja à altura do que ele está buscando. Muitas vezes é a forma de oferecer um café, uma água, um saber ouvir, um saber mostrar. Ter um produto inteligente, um produto de qualidade, um atendimento muito bem alinhado. E você ainda deixar o cliente, permitir com que ele negocie com você, que faz parte da cultura dele, deixa o cliente muito à vontade, né? E existem muitos outros negócios que têm... E eu entendo a natureza do negócio. Nós somos um negócio familiar. A gente consegue manobrar as nossas regras de uma maneira mais especial. Quando a gente está falando de uma empresa, uma joalheria que tem 150 lojas, é muito mais difícil você flexibilizar o negócio. Então, muitas vezes, o cliente entende isso como uma rigidez. Ele vê nisso uma impossibilidade. Então, eles pensam, eu vou ali na área, porque lá eu encontro o que eu gosto, eu posso falar com o dono, e eu posso ir lá e ainda negociar com o dono. E ele vai me ouvir e não vai achar ruim, e não vai me criticar. Eles não vão se sentir julgados. Muitas vezes, numa marca, como eu mencionei, de 150 pontos de venda, a pessoa entra, ela se sente mais uma. E ela se sente mais uma porque o preço é aquele e não existe a possibilidade de grandes negociações. E se a gente puder fazer, é óbvio que nós vamos fazer. É da natureza do comércio fazer negócio. Fazer bons negócios, melhor ainda. E a gente está vivendo esse mundo da individualidade. Ser único é importante, ser bom é importante. Os clientes querem isso, eles querem ser tratados como um, não como qualquer um, ou como muitos. Então, esse é um ponto alto. Isso faz muita diferença. Com certeza, Léo, isso que você pontuou eu acho que é uma das coisas mais interessantes de uma empresa familiar, né? E uma característica muito positiva para o seu estilo de empresa mesmo. Com certeza você deve conquistar muitos clientes com essa vantagem. Agora, falando um pouquinho, desde que você assumiu a sua empresa, sobre as suas criações, que você acabou comentando sobre o Classic with a Twist,
que é o clássico com diferencial, eu gostaria que você mostrasse agora para a gente 3 coleções, só para você pontuar né, esse tempero de diferencial que vocês têm. Vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho das joias que são bem assinaturas nossas, especialmente minhas, são coisas que eu desenho muito com a minha alma. Eu vou mostrar para vocês uma sequência de peças que eu acho que dizem muito para mim. Foram feitas num momento muito especial. Aqui a gente tem uma leitura diferente do que é uma placa com uma cabeça do pingente, a articulação aqui em cima, também é uma esmeralda. Então a gente brincou com os tipos de lapidação, saindo da curva, saindo do que é o óbvio de uma placa de metal, e é um pingente que eu acho que veste super bem, ele tem movimento, eu acho que ele tem um jogo de luz, a situação da cor é muito importante para mim, vejo nele bem autoral aqui. Esse é um colar que a gente chama de paralelos. O interessante dele é a cravação da gema. É um trilho. O trilho onde a esmeralda ela flutua, é uma cravação flutuante. É uma peça que eu gosto de pensar, posso estar completamente enganado, mas eu gosto de pensar que ela é um clássico repensado. Não é uma joia ultra rebuscada, ela tem bons detalhes pensados. Eu acho que isso que é importante, ela ser uma forma de expressão, mas mesmo assim que ela possa ser usada ad eternum, se possível, né? Se o material e a durabilidade do material permitir que ela seja eterna. E eu vou mostrar a versão anel dela. A gente já havia comentado sobre desmembrar em coleções. Esse é um anel. Aqui está na versão em ouro amarelo, com esmeralda. Olha que interessante a construção dele. O desenho lateral. A outra lateral estreita. E o topo. Aqui eu fico contente de ter chegado numa coleção que é, para mim, única. E eu faço muito esse esforço de criar o que eu ainda não vi. O que é diferente. E também vejo muito difícil, né? Acho quase improvável que os clientes usem o conjuntinho hoje em dia. As clientes, no caso, brincos, já pensou? Com tantos furos. O piercing da mesma coleção que o segundo, que o terceiro, que os 3 furos, e que depois, de repente um ear cuff, a gargantilha, aí a pulseira. Ninguém mais se veste desse jeito. Então, acho que tem que ter uma variedade de produtos que converse com o seu cliente, que dialoga com o que ele tem vontade de usar. Essa é uma pulseira também feita em esmeralda, um anel em esmeralda. Acho que se tivesse num pulso feminino, uma mulher bem minimalista, faria muito sentido, né? E a estrutura dele, eu acho que vem muito do meu histórico do design e da arquitetura, né? São sempre linhas bem definidas. E eu gosto de pensar a lapidação de um jeito diferente. Mas não chega a ser aleatória, ela é intencional. Essas lapidações são desenhadas para que os ângulos conversem de uma forma harmônica, sabe? E, novamente, ainda nessa linha de não criar conjuntinhos, o colar foi feito bem longo, a corrente com banho de ródio negro, para sobressair o pingente. É um pingente bem expressivo, uma corrente bem delicada, porém longa. Acho que esse movimento no pescoço para a mulher é super interessante, né? E eu acho que pode ser bonito. Até usar isso de um jeito atípico. A gente estava falando dos looks. Isso, de repente, um fiozinho bem justinho de pérolas, micro. Acho que funciona super bem. Dá para misturar com outras cores de gemas. E, por fim, vou mostrar no meu pulso aqui. Pus por cima da camisa. Mas essa é uma pulseira que é o meu crush do momento. Essa se chama pulseira Capri.
bracelete Kepler, na verdade, que é uma inspiração da mitologia egípcia. Então, vocês estão vendo que tem um escaravelho, um lápis lazuli? Aí aqui, um topázio azul e uma turmalina. E na mitologia egípcia, o escaravelho é tido como o movimento da luz e o movimento da força, porque ele carrega, é um inseto muito pequeno, mas que tem uma força para carregar, quase como uma formiga. No conhecimento ocidental, ele carrega um volume e um peso infinitamente maior que o próprio. Então, essa é a ideia de criar uma pulseira como essa. E aí, obviamente, o desmembramento, né, desses recortes do escaravelho foram passados para a lateral da pulseira. E eu gosto muito de mostrar o verso dos desenhos, porque eu acho que a joia tem que ser bonita do avesso, né? Também. Ela não precisa ter um forro para passar a ser bonita. A construção dela pode ser muito sexy, pode ser muito interessante. E eu penso muito dessa forma também, quando tem uma coisa que eu amo fazer, são brincos de casamento para as noivas, para as madrinhas, eu adoro fazer isso. E o motivo de eu gostar muito de fazer isso é porque eu acho que entra numa multidisciplinaridade, sabe? Você pode conversar com um estilista que desenhou o vestido, você conversa com o cabeleireiro, com um maquiador, tem todo um universo de cores, de proporções, de movimento. E muitas vezes acontece de a gente pegar um colar e amarrar no coque da cliente para fazer sentido, ou fazer transformar quase que numa coroa. A ideia de uma coroa, de uma linha que contorna o rosto, que faz uma moldura. O motivo principal de eu gostar tanto de fazer brincos de noivas é que é uma oportunidade de pensar o avesso do brinco, e das famílias e das madrinhas. A maior parte da cerimônia, as noivas estão de costas e as pessoas só veem o detalhe do vestido e o cabelo, muitas vezes preso. Eu acho que é uma grande oportunidade de você pensar fora da curva, de o brinco ser lindíssimo de costas. E quando eu consigo, eu fico super feliz, eu me realizo. Eu penso, eu olho e falo, nossa, eu acertei. Alguma coisa eu acertei. De costas, mas acertei. Adorei essa sua colocação, porque sair da caixa, né, Léo, não é descobrir a roda, é você reconectar sinapses, que muitas vezes você está, de repente, no aeroporto e você olha uma mulher andando e aquilo ali já funciona para, de repente, o fio de um colar ter o caimento que você gostaria, também o fio do cabelo de uma mulher também andando na sua frente, também, e essa coisa do casamento também sendo não uma dificuldade, mas uma oportunidade de revisitar o desenho de uma forma totalmente inesperada, né? Então, isso era uma pergunta que eu tinha para você, mas você já está respondendo, né? Quais seriam esse olhar, né? Que olhar que você tem? A curiosidade, né? Então seria mais ou menos isso, né? Nos pequenos detalhes, né? A forma que a luz incidiu no movimento do cabelo, sabe? É uma fração de segundo que vem a inspiração. Então acho que a gente tem que estar de fato, quem é criador, quem gosta, a gente fica atento aos estímulos, porque os estímulos estão no ar o tempo todo. Todos bebemos da mesma fonte o tempo inteiro, né? A gente sente as mesmas coisas de maneiras diferentes. E a gente precisa conseguir captar, entender e traduzir isso em desenhos. E, com muita sorte, fazer isso virar um produto, não só um desenho, e fazer um produto virar um hit, né? Que o gostoso disso tudo é ver as pessoas usando, né? É ver a joia fazendo parte daquele mundo da pessoa que, às vezes, é completamente diferente do que a gente imaginou. Bom, Léo, eu acho que também eu tenho uma pergunta para você da sua joalheria autoral agora, né? Que cada vez está ganhando mais força, da sua liberdade criativa. Você mostrou algumas peças, eu não sei se essas peças que você me mostrou já é da linha do Léo Kim Joias, ou se faz parte, que já está aí na loja da área. Eu queria que você mostrasse mais algumas outras peças, se você puder passar um pouquinho mais dessa sua linha mais autoral. Tem um colar que eu gosto muito dele, e aliás eu tenho me livrado um pouco de alguns preconceitos quanto a materiais, sabe? Acho
que no passado eu tinha um olhar um pouco mais tradicionalista sobre o que tinha que ser joia. Tinha que ser um metal dito precioso e tinham que ser pedras ditas preciosas. Agora, o que é precioso se não está na nossa cabeça, né? O que a gente está sentindo de fato. Então, tem uma coleção que ela é feita de basalto. Esse é um colar que se chama Negev. As pedras vieram do deserto do Negev, em Israel. E elas levam uma esmeralda embutida. Ela não tem cravação. Existe uma escavação da pedra para deixá-la exatamente sob medida dessa esmeralda. Eu brinquei um pouco com furos, essa coisa da perfuração. Fiz uma argola fora de proporção, fora de medida, né? É o meu olhar sobre o que eu vejo desse contexto. E a gente criou um colar que é, para mim, bastante autoral. E sai do lugar comum. E eu acho que essa é a ideia, é um pouco de estimular, provocar também. A gente conseguir olhar o que muitas vezes é muito simples e fazer disso uma proposta diferente. Eu tenho muito essa questão com a contrargola. Eu acho que a contrargola ela é tão presente que ela precisa ganhar beleza, sabe? Então, aqui eu fiz uma mistura de um tarugo de água marinha com um topázio azul. Acho que são tons complementares, né? Funciona, na minha opinião, funciona bem. É uma joia que traz um sentido diferente. Pode ser pensada como par de brincos também, pode ser pensada como topo de anel, mas no pescoço eu particularmente acho que vai muito bem. E eu tenho gostado de brincar com gemas opacas e gemas translúcidas simultaneamente. Aqui a gente está com uma malaquita, um bastão de malaquita, com novamente o que eu gosto de pensar que é uma assinatura, mas o meu olhar também, sobre a contrargola. Aqui ela está numa esmeralda. Eu acho que você é muito interessante você mostrar o seu lado Kim Joias, porque você começa a ter uma expressão de liberdade muito, muito definida, se definindo, né, Léo? Verdade. E aí você vê essa presença sua da herança da arquitetura de um lado, e de repente você chega com a aceitação do basalto natural que veio de um deserto. E você trabalha ali a uniformidade e a simetria da contrargola em referência ao bastão que está embaixo, que mostra a arquitetura, né? Então, essas transições, né, entre a simetria e a assimetria, entre vazio e cheio, entre translúcido e o fosco, né? Então, é um exercício muito interessante, eu acho que fala muito da sua própria assinatura, que está aí ficando muito forte aí na área, que você me contou que hoje em dia você já tem um corner na área com o seu nome, onde você apresenta essas peças autorais, né? Ou seja, se o cliente for na loja, ele vai ter acesso a um espaço definido com essas peças, onde tem a sua própria assinatura bem desse momento, mais forte, né? Não é isso? Uhum. Então, as joias começaram timidamente dentro de uma coleção assinatura sob a marca Aria, e ao longo dos últimos anos, essa coleção foi crescendo, foi ganhando corpo, eu fui ganhando mais consciência, mais segurança com isso, e agora sim, a gente apresenta esse produto como um produto assinatura, leva o meu nome como designer, e aí sim eu acho que é um trabalho que ganha mais força. As pessoas conseguem entender o meu universo autoral e conseguem fazer um paralelo, porque estão dentro desse universo da área e conseguem ver, tá, mas tem detalhes aqui que eu já vi ali, de uma forma um pouco diferente, talvez mais comercial, sim, porque a gente está num shopping, mas também existe esse olhar bem autoral, que tem que ser único. Na minha opinião, tem que ser único, né? O tem que ser é muito forte, mas eu gosto, no meu caso, que seja único. Bom, Léo, nós acompanhamos aí você um pouquinho e sei que você tem um apreço muito grande pela natureza, pela meditação, yoga, na sua vida diária.
Você acha que essas práticas poderão direcionar cada vez mais a força da sua empresa e o seu futuro como criador autoral? Aqui, Emi, eu tenho encontrado grandes caminhos nessa prática de yoga e de meditação. Para mim é um encontro meu comigo mesmo, sabe? É o meu tempo de olhar para dentro. Então eu pratico todos os dias yoga, medito quase todos os dias, me faz muito bem. Conseguir olhar para dentro sem medo, sem receios, eu acho que é um encontro de alma. Eu acho que certamente isso tem muita, para não dizer a maior influência no meu trabalho hoje. Passamos por momentos muito delicados, como todas as empresas, como o mundo inteiro passou, mas a gente segue em pé e o melhor de tudo, seguimos equilibrados. E eu acho que quando a gente trabalha em equipe, quando a gente trabalha em time, e nesse ponto eu novamente só tenho a agradecer que eu tenho sorte. Eu tenho comigo gente que eu morro de admiração. A gente é tão complementar, às vezes o que um não enxergou, o outro põe à mesa. Então, é um trabalho que funciona muito bem. São pessoas que eu acho que a gente acaba atraindo os iguais, sem ser esotérico, mas tem uma situação de atração de energia, de sinergia com as pessoas, e que a gente consegue trabalhar bem, de uma certa forma, com tais tipos de pessoa. Então, eu só tenho a agradecer que eu tive essa sorte, e eu acho, sim, que esse momento de equilíbrio, de a gente conseguir avançar com o negócio, de ir adiante, mesmo diante das dificuldades que está todo mundo vivendo, muito disso vem do fato de eu que, felizmente, me vejo nessa situação de ser chefe, e felizmente me vejo na situação de ser chefe e minimamente equilibrado, eu acho que traz uma segurança, traz um conforto, o que não quer dizer que é um desleixo. Também não quer dizer que é ineficiente ou disléxico. A gente tem equilíbrio, mas tem força. E isso, para mim, vem desse meu encontro comigo mesmo. E eu acho que certamente vai fazer parte da minha vida para sempre, para não dizer por muitos anos, e é uma coisa que eu busco mesmo. E faz parte dos meus planos futuros também. Léo, então, olha, eu queria agradecer a você, a sua presença, essa aula que nós tivemos de um empreendedor, né, na ativa da joalheria contemporânea, com uma tradição familiar e que mostra que o mundo aí está repleto de novos horizontes e que você está indo numa direção muito, muito interessante, tanto de criação como de management, né, de gestão, né, do seu trabalho, tanto da área da empresa quanto da gestão própria autoral. Muito obrigado. Agora só fala para as pessoas onde que a gente pode encontrar a área e o Léo Kim, e onde que vocês estão, nas redes sociais e o espaço físico. Para quem quiser conhecer o nosso trabalho mais a fundo, nós temos as joalherias no Shopping Higienópolis, no Shopping Cidade de São Paulo e no Top Center, na Avenida Paulista. As linhas autorais estão na Cidade de São Paulo e no Shopping Higienópolis também. E no Instagram, no nosso @areajoalheiros e no @leoquimjoias. E Marcelo e Akemi, super obrigado pela oportunidade, pela gentileza, pelo carinho. Acho que essa conversa, para mim, foi um grande prazer participar, poder contribuir, mesmo que de forma rápida e com o que eu vejo que é um pouco conhecimento, quando eu vejo tanto que vocês sabem das perguntas super inteligentes e bem colocadas, e o quanto eu tenho aprendido com as minhas meninas, o time inteiro aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada, Léo. Eu que agradeço pela sua participação. Foi excelente tudo que você trouxe aqui para o nosso programa e a sua experiência como empresa familiar de joalheiros. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado do programa. Eu convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Para quem perdeu algum episódio e ainda queira assistir, vocês podem estar assistindo no nosso canal do YouTube. E espero vocês até o próximo programa. Até lá!